Então, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência ao nosso projeto de webinários de sociologia, agora nós vamos apresentar o nosso penúltimo trabalho de hoje, com a Milena do primeiro C, Cristiano do primeiro A, Bruna do primeiro A e Sara do primeiro G. O tema deles é o avanço da tecnologia. Uma boa apresentação e bora lá. Boa tarde, meu nome é Sara. Boa tarde, meu nome é Bruna. Boa tarde, meu nome é Milena. Boa tarde, meu nome é Cristiano. Hoje o tema que vamos apresentar é sobre o avanço tecnológico. Sabemos que a tecnologia vem se mostrando indispensável para a rotina das pessoas em todos os sentidos, né? Eu sou a tecnologia. Nas últimas 2 décadas e meia, houve um salto tecnológico, que a sociedade classificou como uma nova revolução industrial. O avanço trouxe muitos benefícios para o homem, principalmente no seu trabalho, que o tornou mais prático e mais produtivo. As pessoas usavam a tecnologia que elas tinham na época. Não era muito boa, então elas tentavam aperfeiçoar ela cada vez mais. E daí que veio o conceito revolução industrial. E estamos passando pela quarta, ou seja, a indústria 4.0. Com o incremento de máquinas e da tecnologia, as nossas vidas começaram a ficar dependentes dela, cada vez mais, e nos tornando escravos da mesma. É claro que cada tecnologia tem sua era e cada época tem sua forma de tecnologia. Mas naquela época, como tinha sido algo que tinha acabado de ser lançado, as pessoas ficaram surpresas com aquilo. Segundo cientistas, essa onda ainda transformará a forma que vivemos, trabalhamos, falamos e até se relacionamos. Ainda que passe despercebida, na maioria das vezes, a tecnologia está presente em praticamente tudo, desde o pedido de comida, ao acesso a um banco, ou até mesmo a educação à distância, que já existia antes da pandemia. Com base em uma pesquisa, esse gráfico ele mostra que 20% das pessoas que responderam usam celular no banheiro, assim que acordam com 24%, assistindo TV com 46% e antes de dormir com a média de 48%. É possível ver que os avanços tecnológicos eles estão ajudando nossas vidas cada vez mais. Só que precisa ser imposto um limite, porque já existem máquinas que substituem o trabalho do homem. E então, já esse cidadão vai ficar sem emprego. E ele sem emprego, tendo uma família, ele fica sem sustentar sua família, ele não vai poder se sustentar e não vai poder usufruir da tecnologia. Bom, o que você imagina daqui a 10 anos? Um jornalista fez essa mesma pergunta para uma série de cientistas. O objetivo era poder prever os avanços, mas só foram obtidos dois resultados. O primeiro foi: o jantar não irá queimar mais. Aí você fica pensando, tipo, como assim? O forno futuro dará a mesma conveniência de um micro-ondas. Quem respondeu isso foi Dave Arnold. 2. Bicicletas inteligentes. As bicicletas vão começar a vir com a integração de um aplicativo que vão fazer com que elas se tornem automáticas. Os avanços ficaram cada vez maiores, então houve a criação de programas de computadores que foram feitos para agilizar nosso dia a dia. Eles surgiram antes do surgimento e do desenvolvimento dos computadores eletrônicos. O ato de programar o computador é um processo que consiste na criação ou alteração de uma fonte, de um código-fonte, seguido por testes, analisado e posteriormente refinamento de um resultado. E uma pessoa que trabalha com isso, trabalha com isso ou mexe com isso, ou mesmo que já fez computação, ela é conhecida como programador de computador ou
o desenvolvedor de programas. E agora eu passo a fala para a Sara. Toda vez eu esqueço o microfone. Eu vou falar os pontos negativos dos avanços tecnológicos. No primeiro tópico, pode passar o slide, né? No primeiro tópico, nós temos a privacidade. Talvez essa seja uma das perguntas mais inquietantes que alguém pode nos fazer, pois somos mais de 126,4 milhões de brasileiros usuários da internet, representando cerca de 69,8% da população com menos de 10 anos. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. Nessa situação, pensar na privacidade digital é quase utópico. Uma vez na rede, a informação está registrada para sempre e deixamos rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Agora, se tratando do desemprego, as relações de trabalho e o nível de desemprego mundial devem mudar e não para melhor, aponta o estudo do Fórum Econômico Mundial. A pesquisa nos mostra que, se por um lado a tecnologia é um motor fundamental para o desenvolvimento, por outro vai criar um abismo ainda maior de desigualdade. E a verdade é que o trabalho está sendo automatizado e ficando totalmente dominado por código de barra, sistemas automáticos, correio eletrônico, telemarketing, além da crescente do uso de supervias de informações, como a internet. E se os números forem analisados friamente, há um indício de que postos de trabalho estão sendo reduzidos por conta da automação dos processos das empresas, né? Em busca de vantagens competitivas e melhor produtividade. Porém, deve-se levar em conta todo o cenário envolvido desse fenômeno e entender que os empregos estão se transformando. Assim, as empresas estão procurando trabalhadores mais preparados e qualificados. Em relação ao meio ambiente, a poluição que é provocada nas cidades é principalmente causada por conta da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e os derivados do petróleo, né, que é a gasolina, o diesel. E a queima desses produtos evapora em grandes quantidades, como o gás carbônico, na atmosfera. E essa poluição é uma das grandes principais causas do aquecimento global. E falando sobre saúde mental, temos as doenças psicossomáticas, né? Mesmo que a tecnologia traga benefícios para a sociedade, o uso excessivo da internet pode nos causar dependência das ferramentas e podem prejudicar a nossa saúde mental, assim desencadeando a ansiedade, o estresse, irritabilidade e alteração no apetite. E sem os tratamentos e acompanhamentos corretos, os sinais podem desencadear uma série de doenças críticas. E com isso, desenvolver síndromes e fobias, como a síndrome do toque fantasma. Essa síndrome ela é caracterizada por usuários constantes de smartphone que já sentiram o aparelho celular vibrar ou tocar, chegar notificações, sem mesmo o celular tocar. Também temos a nomofobia. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 2008, em um artigo do Q Post Office, que para abreviar a expressão inglesa, né? No mobile. Em português, a expressão significa ansiedade pelo distanciamento do celular ou devido à falta de bateria do aparelho. As consequências da patologia são problemas de interação social e dificuldade de se comunicar em público. Temos também a depressão. A depressão causada pela tecnologia tem relação com as redes sociais. Isso por conta que a pessoa pode idealizar a sua realização pessoal no seu número de curtidas, no tanto de comentários. E recentemente, uma pesquisa
publicada na revista Cyber Psychology, Behavior and Social Networking, comprova essa relação. Também temos a perda auditiva, que a interferência dos fones de ouvido em casos de perda auditiva acontece cada vez mais devido à alta frequência utilizada pelos usuários. Inclusive, a OMS emitiu um comunicado no qual metade dos adolescentes ao redor do mundo escutam músicas em volumes prejudiciais aos tímpanos. E, por último, a insônia. O pensamento coletivo de que o uso despretensiosamente dos aparelhos eletrônicos faz a vontade de dormir aparecer mais rápido. E isso é um mito, né? Por conta que a luz emitida pelos dispositivos faz com que o organismo produza menos melatonina, que é o hormônio responsável pela regulação do sono. E é isso, eu vou passar a palavra para a Milena. Pode passar a slide. Bom, agora eu vou falar sobre os aspectos positivos. A tecnologia, ela revoluciona todos os setores da economia. E com o advento da internet, a capacidade de gerenciamento de produtos de alimentos deu um salto qualitativo e quantitativo, como nunca tinha visto antes. Assim fizeram surgir uma modalidade chamada de agricultura de precisão. Podemos comparar com o uso de drones aéreos para fins militares, porque os dois eles têm como fins, como finalidade, a precisão para alcançar seus objetivos. O investimento para o avanço na área da saúde é essencial, principalmente para a diminuição de doenças. As pessoas, mesmo antes da internet, elas só sabiam que tinham a doença quando elas estavam já à beira da morte. E isso não mudou tanto hoje em dia, porque as pessoas elas têm medo de descobrir alguma doença, então elas acabam não fazendo os exames de rotina. E isso tem que mudar, porque a gente tem que parar um pouco e pensar e começar a fazer mais os exames de rotina, porque as pessoas elas descobrem câncer, tanto as mulheres, câncer de mama, câncer de próstata dos homens, eles descobrem quando já estão muito avançados e já não podem mais cuidar. Então, por isso a importância de fazer os exames de rotina. E hoje temos muita facilidade com as coisas, pois a gente pode fazer muitas coisas dentro de casa. Só preciso ter um computador, um celular e uma rede, e uma conexão de rede para você evitar filas, tumultos, até marcar exames, marcar muitas coisas. Por exemplo, com a pandemia, a gente tem que ficar em casa. Então, a gente acaba tendo que fazer basicamente tudo pelo celular. E com a informação por meio da comunicação, ficou mais fácil de saber o que está acontecendo no planeta, do outro lado do mundo, ao seu redor, na hora que você quiser, quando quiser, e conhecer também pessoas pela internet. Tem aquele perigo de conhecer pessoas ruins, como também tem o lado bom de conhecer pessoas boas. E tem pessoas que até namoram pela internet. Isso que há 20 anos não era possível. Bom, agora eu vou passar para o Cris. Bom, gente, bom dia. Estarei falando sobre a tecnologia nos esportes, dando alguns exemplos. Bom, o universo dos esportes ele é bastante complexo, sempre envolvendo técnicas e estratégias para a melhor performance dos atletas. Com o passar dos anos, novos métodos e acessórios e objetos passaram a ser desenvolvidos e implementados nas rotinas de diversas modalidades, com o intuito de proporcionar maior conforto para explorar o que há de melhor no esportista. Nesse sentido, a tecnologia tem sido cada vez mais aliada para as práticas esportivas, mais do que as tecnologias usadas nas roupas, calçados e aparelhos. As novas tecnologias proporcionam a obtenção de dados essenciais e seguros para a criação e cruzamento de informação para a reprodução
de estatísticas individuais ou coletivas da prática esportiva. Bom, eu estarei falando sobre alguns exemplos da tecnologia no esporte, de alguns esportes, sendo que algumas pessoas não, mesmo assim, vendo que está tipo avançado, não percebem que a tecnologia está assim muito grande no cenário esportista. Por exemplo, no futebol. Essa é uma das modalidades mais que aplica a tecnologia em seu cotidiano. Em um jogo de futebol, por exemplo, em que o campo ele é grande e a visibilidade do juiz e dos jogadores não é muito boa, né? Às vezes sai um gol lá do outro lado, o juiz está no meio de campo, aí ele não percebe, e por isso que existe a bola, existe o, a tecnologia olho de falcão, chamada Hawk Eye, que foi desenvolvida e implementada também, que é também conhecida como a bola chipada, que é esse sistema. Ele é composto por uma câmera e um computador que consegue traçar a trajetória da bola para que o juiz consiga saber a trajetória, calma aí. Para que o juiz ele consiga saber a trajetória, o chip é instalado na bola, que possui uma conexão com o relógio do juiz, que se caso a bola atravessa a linha do gol, ele, né, pode assinalar que foi pontuado, né, que corretamente que a bola passou da linha e tudo mais. Outra tecnologia bastante notória durante os jogos de futebol foi o VAR, que foi muito discutido em 2018, que é o que? O juiz ele tem à disposição de um computador, uma tela de TV na beira do campo, na lateral, que mostra o vídeo, o exato momento de uma falta, de algum lance que gerou dúvida nele, e ele, né, vai lá no vídeo, vê se tem algum, consegue ver o momento exato e ver se ele pode marcar o que ele tem que marcar na hora. Bom, não, tô fazendo. Bom, para que as operadoras não, calma aí. Ah, tá. Para que os operadores dessa tecnologia saibam que o árbitro deseja essa revisão, ele tem que fazer o sinal de retângulo, que é o sinal que imita, né, uma tela de TV e tal. Bom, outra tecnologia parecida no futebol é o tiratema. Essa é aquela famosa versão ilustrada que tem na TV, que mostra aquela linha de impedimento do juiz, que mostra, né, o que é utilizado para mostrar se o jogador está mais avançado ou não, né, se ele passou da linha dos 4 jogadores lá da defesa. Sobre a natação. A natação, além dos maiôs usados pelos nadadores, que ajudam a superar recordes e promover melhor desempenho, as provas são totalmente monitoradas por equipamentos tecnológicos que proporcionam resultados assertivos para os árbitros e também durante os treinamentos. Câmeras personalizadas são instaladas no fundo da piscina, que acompanham e mostram com detalhes os movimentos de nado dos atletas, servindo para poder congelar a imagem e analisar, né, se caso a abraçada e a batida de perna analisar a abraçada e a batida de perna do nadador. Esgrima. Esgrima é um esporte onde 2 lutadores eles lutam utilizando espadas e vou falar, né, o exemplo. Apesar de ser um esporte muito clássico e praticado há milhares de anos, ele é a modalidade mais tecnológica que existe, sendo a mais avançada dos Jogos Olímpicos nesse sentido. Sensores são instalados na ponta da espada de cada atleta, que consegue apontar quando o adversário foi tocado, ajudado. Tô indo, calma aí, professor. Tô resumindo. Consegue apontar quando o adversário foi tocado, ajudando a arbitragem na análise de pontos
e através de uma malha de fios elétricos que estão instalados na roupa do atleta, que permite saber se o mesmo foi tocado. Por último, o atletismo. As roupas e os calçados com tecnologia apropriada, sem dúvidas, é um dos destaques tecnológicos dessa modalidade. As roupas são de poliuretano, garantindo leveza, praticidade e absorção rápida de suor durante a prática. Outra ferramenta inteligente nas peças, chamada de hidrology, é capaz de absorver e gerenciar a quantidade de suor, garantindo que isso não comprometa a atenção e o desempenho dos atletas durante os jogos. Bom, eu dei uma resumida, mas é isso, alguns exemplos de tecnologia em alguns esportes, e vou passar agora a palavra para a Bruna. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o progresso na área da medicina, né? O quanto a tecnologia ela está alavancando cada vez mais. E como a gente sabe, a inovação na área da saúde é um campo de expansão, né? Ou seja, onde possui muitas oportunidades, muito promissoras, né? E essas oportunidades elas geram muito emprego, assim. E a tecnologia atual e futura, ela pode ser aplicada no dia a dia, em consultórios, hospitais, clínicas e etc., melhorando a qualidade de vida do paciente. E com esse grande avanço... Oi, professor. Bruna, rapidamente, primeiro, desculpa, né, por te interromper, Não, mas como os assuntos estão muito na mesma linha, e eu tenho aí a questão do nosso colega Douglas, que precisa se ausentar às 13, que ele tem uma atividade, o que eu proponho? Que a gente continue na mesma pegada aí, é como se fosse como se o Douglas estivesse fazendo parte do grupo de vocês, para ele falar brevemente sobre a tecnologia na educação, que é o que a gente fez aqui. Eles ajudaram a gente a elaboraram, na verdade, né, a estrutura dos flyers, e também a gente pensou na melhor maneira de apresentar. E aí ele falando, Bruna, ele sai, porque ele já falou que tinha um compromisso, e aí a gente continua com você, porque esse assunto está interessante e de repente tem questões para fazer e tal. A gente pode fazer assim, Bruno? O Douglas fala rapidinho e aí eu já volto para você falar sobre a tecnologia na saúde. A gente já falou no esporte, né? Falou os aspectos positivos e negativos. A gente pode fazer dessa maneira? Claro, professor, sem nenhum problema. Podemos? Douglas, tudo bem, Douglas? Não tenho muita escolha, né? Qual seria a sua escolha, Douglas? Qual seria a sua escolha? Não, eu não sabia nem que eu ia falar, eu não tive opção, né? A gente fugiu para a parte da tecnologia para não falar, mas não conseguimos escapar. Na boa mesmo, você viu o que o Renan fez? Falou sobre o projeto que ele fez relacionado a eletivas, mas que foi durante a pandemia e foi alguma coisa que eu acompanhei. E aí você, por exemplo, está fazendo um outro trabalho na ETEC, né? Não sei se é você. Sim, eu estou fazendo um monte de coisa, para falar a verdade. Eu estou na reta final do curso TCC, estou fazendo outro curso. Aí, uma burocracia. Mas eu queria que você falasse assim para a gente sobre como a tecnologia apoiou você, porque você está fazendo ETEC e capitão. Então, como apoiou ou que foi ruim também, e como foi para você elaborar esse processo todo aí do webinário e tal. E aí é mais um relato de experiência mesmo, falar do que você está fazendo, porque o que você está fazendo serve para os meninos que ainda não estão tão ligados com tecnologia, mas já sabem, só usa para entretenimento, mas tem uma galera que vai para a ETEC aí o ano que vem ou no outro ano, então já é uma experiência que você está relatando, beleza? Aí você pode ser breve. Sim, aí eu volto para beleza. Então, a internet, por um ponto, ajudou a gente, por causa que muitas coisas a gente pesquisa na internet e aprende ali. Mas, pelo meu ponto de vista, com certeza eu prefiro muito o presencial, porque a gente consegue tirar dúvida, tudo assim. Mas a gente se adaptou, né? A gente não teve muita escolha e acabou se adaptando. Ao decorrer do ano, a gente foi aprendendo muitas coisas pela internet, né? Usando ela, conhecendo novas ferramentas, como o Canvas, tudo assim. E é isso. Agora, a parte do
de formular toda essa parte do webinário, para mim foi um conhecimento muito grande, porque eu e o Cauã, a gente começou a fazer um curso de criação de conteúdos para mídias sociais, que é pelo Novotec Expresso, e, tipo assim, a gente pegou, mexeu muito no Canva, estamos fazendo Photoshop, mexendo em várias coisas ali para mídia social, e fazer esse trabalho agora relacionado à divulgação, tudo assim, eu, pelo meu ponto de vista, é, é muito legal a gente colocar em prática o nosso conhecimento. Então, tipo assim, na hora que ele falou no começo, que você estava conversando com ele, sobre a parte de tecnologia, falou sobre isso, eu, tipo, achei muito legal, porque é algo que a gente pode colocar em prática, né, nosso conhecimento. E um pouco foi complexo por causa do tempo, foi um pouco corrido, mas a gente dá um jeito. A gente vai na base da... Sempre tá tentando, né? Mas é isso. Qual é o curso que vocês fazem? Fora esse que você falou do Novotec, qual é o da ETEC, qual é? O meu que eu faço é de logística. Logística. E ele faz outra coisa ou não? Não, Já fez agora ele só tá fazendo esse de mídias sociais. Legal. Então é isso, pessoal. Eu queria que ele pudesse ter uma fala, Douglas, porque a gente teve falas, encontros e bate-papo aí nos bastidores. E assim, galera, se não tiver uma galera dando suporte, se não tiver alguém tentando fazer as coisas acontecerem, não acontece. Tipo assim, a gente, quando vai dar aula para vocês presencial, a gente já preparou a aula antes. Antes de preparar a aula, alguém disse o que seria mais legal a gente falar na aula, que tem o pessoal da Secretaria de Educação. E aí, quando você vai fazer o vestibular, tudo que a gente aprendeu durante os 3 anos no ensino médio, teoricamente, é o que o Enem vai pedir, teoricamente, né? Fora atualidades e tal. Então, esse processo de aprendizado é contínuo. Mas isso que o Douglas falou do presencial, eu acho que é uma sensação geral, assim, que tá com a galera, você conversa, colocar a mão na massa, né? Sim. Parece bacana a gente estar aqui, mas é chato também, você ficar só, sabe, ter informação pela internet, eu acho que é ruim o feedback de você não poder falar com o professor, não poder receber ali na hora, né? Ó, professor, não entendi como é que o negócio estava -3 e acabou -6. E o Sim. professor falou, né? Até para os professores é complicado, né? Porque, tipo assim, quando era presencial, era naquela sala, você focava ali. Mas agora, qualquer momento, pode vir, tipo, um aluno do primeiro, um aluno do terceiro, e aí é conteúdo diferente que você tem que se lidar e responder. Legal. Então foi essa que a gente pensou em fazer de uma outra maneira, seria pelo StreamYard, eu pensei pelo Zoom, a gente pensou em outras maneiras. A gente começou pelo Zoom, na verdade, e o Meet deu mais certo porque a galera já ficou íntima, né? Já ficou, o Meet já sei, já baixei, já usei e tal. Então também tem isso, galera. É uma corrida também, onde quem consegue trazer mais pessoas para o seu aplicativo ganha. Então também é uma parada que eu estava vendo essa semana aí, que o Facebook não vai mais poder ser dono do Insta e do WhatsApp. Estão dizendo que isso é um monopólio. Não sei se vocês viram isso. E aí você começa a pensar, pô, é verdade, né, cara? Eu só uso o Insta, o Face e o Zap. E os três têm o mesmo CEO, o mesmo proprietário, ou sei lá, mesma... Então eles falaram que não vai poder rolar isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões aí da tecnologia também, né? E é isso, Douglas. Você queria falar alguma coisa, Douglas? Eu sei que você está aí com um compromisso, para você poder ir para o seu compromisso numa boa, assim. Não, acho que era só isso mesmo. Que é uma experiência nova para todo mundo, né? Todo mundo agora já no final do ano se adaptou, mas esperamos que volte presencial. Acredito que todos preferem, né? Mas é isso. E o ano que vem você está com a gente, Douglas? Não sei. Não, tá mais para não, né? Oi? Tá mais para não. Não entendi, cortou. Tá mais para não você estar com a gente, né? No Capitão. Eu não sei ainda, porque eu tenho umas expectativas maiores, só que aí eu não sei se eu vou fazer o também, tem que decidir tudo. O 4º ano, né? Cara. Legal. Como se fosse um reforço. Legal, pessoal. Então é isso. O Douglas
está saindo aí para fazer a atividade dele. Eu agradeço, Douglas, pelo suporte. Agradeço ao Cauã também. Depois eu mando um salve para ele aqui. Valeu. Vocês representaram a turma de vocês, porque eu tive pouca presença mesmo do terceiro A e do terceiro B. Os últimos anos deram uma caída, mas também a galera que está trabalhando, né? A gente recebeu bastante atestado, bastante termo de trabalho e tal. E é isso. Beleza, Douglas? Agradeço então aí, tá bom? Beleza. Valeu? Eu que agradeço pelo conhecimento que eu ganhei. Aí eu só queria fazer uma pergunta. Sim. Tem um slide do grupo aí que está apresentando. Você consegue apresentar, professor? Cara, eu acho que não. Tem muita coisa, é da Bruna. E depois da Bruna tem mais coisa, né? Acho Não, que professor, não. essa é a última Não, é slide. a última. É a última? Uhum. Acho que nem precisa de slide. Ah, então tudo bem. Vamos só na argumentação aí, porque eu não consigo por aqui, Douglas. Eu tô com aquele problema. Mas aí a Ah, Bruna ok. falando, como eles estão falando bastante, ela expõe. Depois a gente vai abrir para bater um papo aqui. E depois a gente encerra o webinar de hoje. Beleza? Beleza. Quero Tá pedir bom. desculpa, né, por sair assim no meio, mas é que tem uns compromissos à parte para resolver. Demorou. Valeu, Douglas. Eu que agradeço aí desculpado. e vamos que vamos. Tá desculpado aí. Tchau, tchau, gente. Beleza? Falou, Douglas. Tchau, tchau. Deu. Saiu. Então, amiga, desculpe, né, interrompê-la, Milena. E aí vamos continuar, então, da questão da tecnologia e da saúde, né? Vamos lá, que eu também até tenho uma pergunta aqui, uma colocação mais para frente, mas pode concluir, por favor. Como eu estava falando, né, a tecnologia está influenciando muito na área da saúde e muitos investidores eles também estão apostando nesse benefício, né, que ela está trazendo para todos nós. E isso no mercado de trabalho, né, com as indústrias, eles acabam ficando num ambiente competitivo, né. Eu posso dar um exemplo, né, de um hospital aqui de São Paulo, que ele é muito famoso, assim, né, o Albert Einstein. A gente pode ver uma diferença muita entre o hospital de lá e o hospital daqui, por exemplo, de Caieiras, o quanto de recursos que ele disponibiliza para outras pessoas, né? E é claro, por exemplo, eu chegando naquele hospital, pagar, né? Tem que pagar bastante, né? É um hospital que oferece bastante recursos, mas que tem aqueles males, né? E com as inovações, né? Os cientistas, eles estão sempre apostando, né? Sempre trazendo informações. E um deles, né? Eles falaram assim que vão ter uma impressora 3D. Essa impressora, ela vai gerar órgãos para transplante. E a gente, tipo, se a gente for pensar, refletir, né? Em décadas passadas, nunca imaginaríamos um transplante de rim, né? No século XX. E aí, com essa impressora, a gente vai poder ter muitos benefícios, né? Em diferentes órgãos. Isso acontece, né? Por causa da evolução do 5G, que está sendo muito falado hoje em dia. Onde ele traz uma inteligência artificial e uma cirurgia remota, assim. Então, por exemplo, tem um médico profissional em Londres e um paciente precisa fazer uma cirurgia aqui no Brasil. Então, lá do consultório dele, ele vai conseguir fazer essa cirurgia remota. E aí, né, com tudo isso, eles vão criar também um cenário virtual onde o paciente, junto com o seu médico, vão poder compartilhar as suas informações. Esse cenário ele se chama VR, né, que significa realidade virtual. E para isso, né, ele reduz a taxa de mortalidade, porque segundo o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele afirma que o idoso, né, em 2050, ele vai triplicar, entendeu? Então, tipo, 66,5 milhões de idosos vão existir, e para isso eles precisam ter uma medicina mais avançada, né? Porque, querendo ou não, são os idosos que estão expostos a mais doenças e etc. E com isso, né, os países também de baixa renda, eles vão poder ter um aumento, né? Como, por exemplo, na África. A gente vê que as situações lá, tanto econômica, tanto na saúde, é um pouco precária, né? E, querendo ou não, num país onde habita 100 mil habitantes, existe apenas só 2 profissionais. Com esse avanço, tudo pode melhorar. E assim, né, eu vou falar alguns exemplos, né, da tecnologia que ela vai trazer para a medicina. Uma delas será o relógio, um relógio que vai controlar a sua pressão. E
ele vai armazenar, vai colher a pressão sanguínea e a frequência cardíaca. Também teremos um algoritmo que vai prevenir jovens da HIV, e esse algoritmo ele também vai ser muito eficaz para o câncer de pele, né? Uma doença que estamos todos os dias na luta tentando combater e tentando achar uma cura também. Então, os cientistas, né, eles vão investir em inovação porque eles acham muito vantajoso. E também vai ter um sensor que é aderente, que vai ser colocado na barriga de uma pessoa grávida, e nisso eles vão poder controlar o trabalho de parto, né, acompanhar os movimentos musculares da criança, e dizem eles, né, que isso vai facilitar todas nós mulheres na hora do nosso parto, principalmente na parte de dilatação. Assim. Vai também ter uma coisa que eu acho um pouco fora do normal, assim, né, que vai ter uma tatuagem temporária, né, para diabetes. Então, vai conseguir controlar e trazer uma melhoria para o paciente. Com o avanço da tecnologia, a diminuição do tempo, né, do paciente vai um pouco, acho que, dificultar um pouco, querendo ou não, para o médico saber realmente o que o paciente está sentindo. É sempre melhor ser presencialmente, né, para conseguir tocar, enxergar direito e etc., mas também vai reduzir, né, os custos, né, que o paciente terá que arcar com o hospital. E uma coisa importante que a gente tem que pensar, principalmente agora, na pandemia, a gente está muito ansioso para chegar a vacina, né, para a gente ser curado da Covid-19, mas o que a gente não sabe é que a vacina, uma vacina completa, né, 100% eficaz, ela demora de 5 a 10 anos para ser completa, né? Então a gente está sempre na esperança de chegar uma vacina em janeiro, né? Então, comentando por aí, mas a gente ainda não sabe, né, se é realmente verdadeiro. Porque para a gente fazer uma vacina, a gente precisa utilizar vários recursos tecnológicos, né? E é isso que a gente está crescendo cada vez mais. E para isso, né, a gente precisa confiar nas ciências e na sua capacidade de nos tirar desse cenário. É isso. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito louco, muito bom, muito bom, muito bom. Alguma colocação de alguém do grupo que esqueceu alguma coisa? Alguém esqueceu alguma fala? Cristiano, Sara, tudo ok? Tudo ok, Tudo professor. ok? Pessoal, teve um negócio... Perfeito. Teve um negócio que vocês trouxeram aí que é bacana, que ó, a gente está falando de empreendedorismo, de tecnologia, e a gente fala de saúde, aí ela falou do Einstein, né, que é um hospital top, né, do pessoal que tem grana. Quem tem muita grana vai para lá e tem vários recursos, vários medicamentos e tal. Mas você vê que louco isso, pessoal. Também é um investimento também, é um tipo de negócio. A gente pensa em salvar vidas, mas a gente não consegue avaliar quanto custa uma vida, né? Quanto custa um fígado, quanto custa um rim, quanto custa, sei lá, uma medula óssea. A gente pensa que não tem preço, mas tem preço. O preço é o que você consegue pagar num hospital top como esse. Então, tem um grupo de investidores, caras que já têm aí bilhões de dólares, de euros, sei lá, e eles investem numa vacina, investem no medicamento, porque eles sabem que vai vender pra caramba e eles vão ganhar muito mais grana com isso. Então, é um cara que nem está preocupado com salvar vidas, nem está preocupado com... Ele está preocupado em ganhar grana. Então, também é um negócio, pessoal. Infelizmente, a gente tem que ver a parte pouco ética da saúde, que é o lance do investimento. Então, a gente está vendo essa corrida aí para saber se compram uma vacina da China ou se compram do laboratório Pfizer. É uma questão ideológica. E aí as pessoas continuam morrendo e eles não sabem se vão dar grana para o chinês, para o socialista e tal, ou para o capitalista. Então, tem uma briga ideológica que a gente vai perdendo vidas, né? O Neemias levantou a mão aqui, Neemias? Pode falar. Eu não levantei a mão, não. Não? É que tá levantado Eu aqui. levantei aqui, professor. Foi eu que Você? levantei. Patrick. Foi. Pode crer, tá do lado de lá. Pode falar, Patrick. Então, ao decorrer da pesquisa, né,
Gostei muito, né? Eu gostaria de levantar uma pergunta referente ao tema, né? O meu questionamento é se o caso, né? Se caso alguma ferramenta tecnológica construída pelo ser humano, né? Se contradizer a ele, sabe? Dominando o trabalho manufaturado que muitos seres humanos exercem, né? Além de manipular, sabe, a mente, seja lá qual for a idade, principalmente das crianças. Além também do vício, né? Então, a minha pergunta é qual seria a melhor arma para enfrentar esse embate que afeta não só a vida social, mas também econômica, né? E qual seria a solução que não afetaria a vida econômica e social e dá-se para a gente usar a tecnologia de forma saudável? Puxa, eu vou jogar pro grupo essa pergunta aí. As meninas que falaram por último aí, Sara. Tentar responder a pergunta do Patrick. Eu acho que, Pode. primeiramente, para você mexer com a internet, você tem que ter uma maturidade correta, porque é algo difícil. Muitas das vezes a gente pensa, é algo fácil, é só sair clicando. Mas não. Em algum desses cliques que você dá, você sai num caminho errado. Então, por exemplo, o Patrick falou, por exemplo, das crianças que estão... que a tecnologia, né, está subindo na cabeça das crianças pequenas. Isso tem que vir de criação, entendeu? Então, os pais, eles têm que incentivar as crianças que existe tempo para você manusear esse aplicativo e o outro para você ficar um pouco longe dele. Professor, eu acho que assim, o que a Bruna falou, vou falar mais em cima do que a Bruna falou. Porque, tipo assim, geralmente a gente via crianças de, 5 a 10 anos, não, 5 a 10 anos não, de 5 a 13 anos, tudo jogando bola na rua, fazendo várias coisas. Hoje a gente vê as crianças enfurnadas dentro de uma tela, tipo, só assistindo coisas da internet. E geralmente crianças fazem isso e os pais, tipo, nem ligam, sabe? Ou nem vê. E as crianças começam a aprender coisas que, assim, não deveriam. Porque como não tem o auxílio do pai, ela entra em coisas que não deve. Então eu acho que, assim, sendo bem sincera, eu acho que a internet, ela é muito tóxica. Ela não tem como você, tipo, usar. Tem, mas assim, é muito difícil uma pessoa usar a internet e ela não ser saudável, sabe? Porque eu acho que aquilo, por exemplo, uma música, você escuta uma música, você é influenciado por ela. Uma das suas aulas, acho que o senhor falou, sobre o funk, o rap, que você escutando, você vai sendo influenciado. Então, eu acho que, assim, o que seria saudável mesmo seria afastar as crianças da tecnologia, da internet, do que deixar elas cedo entrar nessa era. Uhum. Então, professor, peraí, rapidão. Então, eu tava Peraí, analisando isso, Patrick, porque, tipo assim, segura aí, Patrick. Patrick, segura aí, deixa a Sara falar, aí você já conclui. Em Fala relação aí, Sara. máquinas, né, que podem ocupar o nosso lugar, sim, e isso vem com a revolução, né, as revoluções industriais, porque lá no início, quando as empresas estavam começando, elas corriam atrás de pessoas e depois das revoluções que as máquinas foram criadas, sim, eu acho que o ser humano, né, o homem, ele vai se autodestruir por conta do que o professor até falou, né, de ética, porque eles pensam mais no dinheiro, na produtividade, e não pensa que daqui a alguns anos isso pode nos prejudicar em relação a trabalho, né? Que foi o que eu falei sobre o desemprego no meu texto, que como o trabalho está ficando muito automotivo, muito código de barra e essas coisas, pode acontecer do desemprego ter uma taxa maior daqui a anos, e não tem o que fazer, porque o homem só vai parar quando ele se autodestruir, de tanto que ele pensa em dinheiro e produtividade. Muito bom falar dessa questão do emprego. Fala aí, Patrick. Dentro da sua pergunta, então, qual seria a sua resposta para a sua pergunta? não, respondeu sim, realmente.
Eu levantei essa pergunta porque antes de ontem eu fui no Brás, né? Fui no Brás e tal. E ali eu tava vendo os haitianos, né, professor? Tava vendo os haitianos, né? Os caras vendendo, comercializando. E aí, quando cheguei em casa, eu vi uma matéria no Japão, né? Que, na verdade, eles não têm mais vendedor lá, praticamente. Eles têm robô oferecendo produto, essas coisas, né? E eu peguei e falei, meu, se tá assim, desse jeito lá, eu fico imaginando aqui no Brasil como seria se estivesse isso. Milhões e milhões de brasileiros, sabe? Desempregados e ainda vai aumentar realmente mais isso. Então, eu levantei essa questão sobre isso. E realmente as armas que devem ser enfrentadas, esse embate aí do desemprego, está totalmente correta. Orientação, né? Claro, né? Orientação e se policiar, né, professor? Ter ética, ter eloquência, né, do que pode acontecer no futuro. Então, além dessas seguintes características, tem que ter um pouco de visão do mundo, né? Ter um pouco de visão do mundo e não pensar só no seu umbigo, como muitos homens pensam. Então, tá certo, realmente. É isso aí, galera. Vocês tocaram num ponto bem sério e é um assunto que tem um cara, não sei se vocês chegaram a ler, é um cara que ele é famosinho, ele é um dos caras que mais vende, assim, né? Um dos caras bem importantes. Ele é Israel, é da nossa área também de sociais. E ele fala sobre isso, Yuval Harari. Ele estava no Roda Viva da Cultura, é um cara. Milena, quer falar? Fala aí, Milena. Eu ia falar um negócio que eu vi que esse dia no Jornal da Record, eles colocaram um robô. Aí, tipo, eu fico imaginando, eles colocaram um robô, tá. Aí daqui a pouco os jornalistas já vão perder seu emprego. Porque, o que você fala, o robô fala por você e 1000 vezes melhor ainda, né? Porque ele é uma máquina. Que nem eu tava lendo no texto, tem as bicicletas inteligentes. Mano, a graça é de você sair pedalando, tipo, cansar e tal, cair. Aí você vai, tipo, sobe em cima da bicicleta, só controla ali o guidão, só e o negócio vai. Ai, eu acho muito sem graça, que nem aqueles patinete novo que saiu. Já foi no Ecopark, pessoa? Tem lá os patinetes eletrônicos, já viu? Ali na Paulista também fica, na Faria Lima. Ainda Os não fui, mas patinetes. irei. Então, os patinetes eletrônicos. É a mesma Gente, qual é a graça? Sério, porque eu acho que a gracinha é cair. É só isso que eu queria falar. Eu quero ir no Ecopark para fazer aquele stand-up, né? Na prancha. Tipo uma prancha de surf com remo, assim, vocês viram isso? Ai, travou. Eu vi, professor, eu vi. Ô, Tá rolando também, né? professor, me falaram que aquele lago lá do Ecopark é tão rasinho. Ah, então, mas por ser Colocou até rasinho, pedalinho. talvez não seja tão sujo, porque eles conseguiram tratar da água. E eu acho que Eu fazer fui no aquele pedalinho, é esporte, da hora. pedalinho aí, que legal. Cansa pra caramba, mas é da hora. Não é rasinho, não, professor. Não é Rasinho pedalinho aquilo ali, automático, não, né, né? Helena? Mó fundo. Oi? Não é pedalinho automático, não, né? Tipo, você Não. liga o pedalinho e Esse ele aí vai. tem que pedalar. Meu Tem que filho pedalar. cansa. Teve uma mulher que ela foi. Não, deixa eu falar pra você. Teve uma mulher que ela foi com os 2 filhos. Para de rir, seu. Teve uma mulher que ela foi com 2 crianças. Aí ela colocou a criança assim no canto, ela foi no meio e colocou outra criança, né? Aí ela queria ir sozinha. Sendo que foi eu e minha mãe se morrendo lá, pedalando. Ela queria ir sozinha. Aí ela não aguentou. Ela teve que ir. Ela ficou lá Teve que pedir gastando a hora ajuda. dela. Uns 20 minutos lá que ela pagou. Então. E é caro? É caro isso, pedalinho? 20 conto, 30 conto? É R$ 30. De É. semana são 2 Tá, pessoas. prela, Aí R$ 30. pode ir uma pessoa. Tipo assim, pode ser 2 adultos e uma criança no meio, porque os 2 adultos têm que pedalar. Sim, Pode ser 2 crianças e um adulto também. sim. E por 30 minutos, 20. Não, 30 minutos, R$ 30 por semana. E no final de semana é R$ 20. Ou, é 20 minutos. Legal. É, isso aí. 20 minutos, o mesmo valor. Aí tem Legal, aquele lá galera. da prancha também. Mas a Então, é prancha. esse que eu tô falando. É esse da prancha que eu quero fazer. Você vai de pé, remando, né? Assim, eu iria grudada na prancha pra não cair, né? Porque o negócio não parece Então, raso. então, essa água tem que estar limpinha, que você vai cair e vai engolir água, né? Sei lá, vai ir no olho. Não, Fala aí aí, eles cara. falaram assim, ai, mas não pode cair na água. Como? Se você tá no negócio ali, ó, aí você cai. Se eu fosse, eu não colocava mais, então, cansada. Mas acho que eles Ô, professor, falaram isso para as pessoas não pularem.
Neemias, quer Professor, falar? mas Peraí, o Neemias, levantou a mão. Levanta a mão aí pra Fala aí, Neemias. Professor, eu não tô levantando a mão, não, professor. Eu só tô ouvindo aqui. Sabe por quê? Ó, o Patrick tá do lado do Neemias, mas eu tenho que ver que a mãozinha ela abre do lado direito do cara. Então é o Patrick mesmo que levantou. Fala aí, Patrick. então, esse ralo aí, quer dizer, ralo, eu tô pensando, esse negócio aí do Ecopark, esse rio aí do Ecopark, não é ralo não, professor, é mó fundo. Antigamente, tinha uns maninhos lá pescando lá, professor, é fundo, tem até peixe, se duvidar. Para você ver os peixes. Não Quê? entendi, Sara. Na borda, assim, dá para você ver os peixes. Que legal, que legal. Teve um dia que eu Talvez- fui, acho que foi a semana passada, que eu vi que tinha um peixe morto. Hum, O peixe é mó Esse, grandão. professor, Devia ter isso é pegado. mal. será que Isso tá é química, poluído? né? Normalmente, Sara, se o peixe tá morto assim, é alguma química que jogaram ali e o bichinho tá sem Pode oxigênio, sei lá. Pode ser. Porque eles falaram assim que não estava liberado ainda para pescar. Aí eu acho que ou estão tratando dos peixes ou estão tratando da água. Mas já tem peixe já na água. Professor, o senhor viu que talvez o parque possa fechar nesse fim de ano, porque você viu os leitos do hospital aqui de Caeira 100% Sim. por causa da Covid. Sim. E em São Paulo também. Campo Santa Casa também teve problema. Galera, tá pegando. Covid, se o número de 1.000 mortes por dia era um número assustador, a gente tá nisso aí. 900, 800, e Caeira também. Então, quem puder ficar em casa de vocês, continua, porque o bicho tá pegando. Fala aí, Sara. Professor, você acha que vai ter a segunda onda do Covid? Já estamos, né, Sara? Eu tenho certeza, estamos. professor. Já estamos. Porque o que será que é a onda? É 1.300 mortes? Se for, a gente está em 1.000. Então, acho que já está. Porque caiu para 200, caiu para 150. Se a gente já voltou a 1.000, então a gente já está tendo um novo pico. A gente já está faltando leito para tratar, né? Quem vai para o Einstein, que nem a menina falou... Será que é por no conta Einstein, do né? fim de ano? Eleições, né? Eleições. E Não, fim de professor, ano mas eu também, acho né, que professor? assim, Próximo ano já. eles querem proibir a gente passar o final de ano com a nossa família. Mas ninguém proibiu a eleição, né? É incrível. Sim, Porque assim, É, sim. depois da eleição começou a surgir morte até de onde não tinha. verdade. Sim. Mas essa proibição, galera, tem que ser individual. Eu tô sem ver minha mãe e sem ver meus filhos faz um tempão já. É uma medida minha. A mãe deles ficou mal com Covid, a mãe dos meninos. Ela tem a mesma idade que eu, praticamente. O moleque mais velho tem 24 anos. A mãe deles pegou, eles estão de boa e a mãe deles ficou mal. E agora tá melhorando. Então é um pouco individual, galera. Se a gente for depender do prefeito ou do presidente, o presidente não precisa nem falar, né? O presidente você pega na internet, a postura dele tá lá. Tá rindo, né? Rindo do que ele falou esses dias aí. Tá a postura e a Covidzinha, cabeça não sei o quê. rolando. Ele é muito louco, ele é loucão. E aí achei individual, pessoal. É de vocês não irem. Eu passei na quadra esses dias, vi os caras jogando. Passei na pista de skate, o pessoal tá lá na pista de skate. Então, eu acho que não é porque o Estado liberou que você tem que fazer, né? Que nem ele tá liberando vender arma sem taxa. Você vai comprar uma arma só porque o presidente liberou ou porque ele está incentivando? Acho que não. João, viu? Tem que ter autonomia, né? E aí, galera, sobre o que vocês falaram aí, para a gente poder voltar ao tema de tecnologia, uma coisa muito importante, vocês, últimos 8 aí que estão aqui na guerra, o que vai acontecer no futuro, Milena falou muito bem, cadê a Bruna? Tá aqui também, né, Bruna? Vocês que mandaram muito bem, falaram muito, muito bonitinho, abriram a câmera, o trabalhinho de vocês ficou da hora, Cristiano, ficou legal o trabalho de vocês. Que a coisa da câmera, a gente foi forçar, tá bom? Só queria falar isso. A gente o quê? A gente foi A gente forçar o quê? pela Bruna. A Bruna falou que ia matar todo mundo se a gente não abrir essa câmera, então a gente abriu. Ô, menina, foi você. Eita. Você para de Tem que ter ser cínica que foi você. O Cristiano. Não, mas o Cristiano não queria abrir. Pronto. Então, Não, mas dá zero pra ele. legal. Dá zero pra ele. Legal poder ver vocês, assim. Eu gostei dessa ideia de vocês abrirem a câmera e poderem falar sobre o tema de vocês. Para vocês poderem. Sabe o lance, para a gente ir encerrando? Eu não sei o que vocês vão fazer no futuro, qual vai ser a profissão de vocês. Eu não sei o que vocês vão escolher. Mas uma coisa que é certa
é que a tecnologia artificial, as novas tecnologias, elas vão gerar, já estão gerando, mas daqui a 10 anos vão gerar milhões de seres humanos inúteis. Não vão ter utilidade mais. Nem para votar, né? Nem para votar. Às vezes o ser humano é útil para votar e eleger o prefeito. Talvez não vai mais nem ser útil para isso. E as empresas que ganham muito dinheiro conosco, né? Vendendo produto, talvez também não precisem. Então, esse cara aí, o Val Harari, ele fala sobre como que a tecnologia vai gerar uma massa de milhões de seres humanos inúteis. Então, se a gente ficou longe de guerra, teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, mas é bom saber que essas guerras, todas elas foram precedidas por crises mundiais. Então, fazer uma guerra é uma forma de ganhar dinheiro também. Eles matam algumas pessoas durante a guerra, mas eles conquistam o território, né? Vão explorar petróleo em algum lugar. Então, a ideia de vocês pensarem que, se hoje, vocês aí novinhos aí, a Sara estava com 16 anos, né, Sara? Eu vi ali no fundo da sua casa, vocês devem ter 15, 14, 16 ou 13, sei lá. Se vocês não pensarem assim, a minha profissão do futuro tem que estar ligada com a tecnologia, vocês vão ficar fora do game mesmo, de verdade. Porque não vai mais ter professor, eu mesmo sou professor. Se eu não estivesse aqui usando a tecnologia, eu poderia ser demitido, como muitos foram demitidos aí, porque a escola não precisava mais. Como teve crise, muitas escolas particulares pararam de receber mensalidade, e aí teve que demitir o professor. No futuro, o governador pode pedir para não ter mais aula presencial, só pela internet. Então, tudo que a gente está vendo hoje, daqui 10 anos, pode ser totalmente diferente. Mas a tecnologia vai tirar emprego, como já tirou do cobrador, né? Cobrador de ônibus. Aqui em Caieiras ainda tem, mas em outros lugares não tem mais cobrador, por exemplo. Então, muitas funções que são desempenhadas por pessoas, em pouco tempo não vai mais precisar. E aí não é que o capitalista é mal. Não vamos ver desse lado, bom e mal. Vamos pensar que a ideia deles é gerar lucro, apenas, né? E explorar ou a mão de obra de vocês, ou explorar a terra, explorar o chão, né? Para tirar minério, para tirar árvore, que nem a melhoramentos, tem que ter árvore, né? Para criar lá a matéria-prima deles e tal. Então, ou eles vão explorar a terra, ou vão explorar os humanos. Chega uma hora que não vai mais ter natureza, e aí eles vão fazer tudo artificial, como acho que a Milena que falou, né? Da impressora 3D. Então, às vezes a impressora vai imprimir uma máquina que vai servir de coração, vai servir de rim. Então, não vai mais precisar de natureza e não vai mais precisar de ser humano. E aí a gente vai entrar numa situação caótica, uma situação muito crítica. E aí tudo que a gente vê de filme, de hordas, né, de seres humanos, famintos, tal, tipo zumbi, aqueles zumbis, né, Zumbilândia lá, tudo aquilo que vocês veem que parece ficção, de repente vira uma realidade. Porque você vai ter milhões de pessoas passando fome e aí perde a noção. Se tiver que matar o outro, mata, né, numa situação crítica. Se tiver que botar fogo no banco, vai botar fogo no banco. Então a gente vai ter um regresso muito grande nesse sentido, onde venha uma nova bactéria, um novo fungo, né, que nem a professora Zélia estava falando de um super fungo aí, a própria Covid, né, a gente não esperava um vírus. Então a gente vocês precisam usar a tecnologia não só para brincar, não só mais para entretenimento, ver o vídeo da mina gatinha, ou do cara gatinho, ou do game que mata um monte de gente. Você tem que sair do entretenimento e pensar assim, profissionalmente, o que eu vou fazer com a tecnologia? Então, você tem que pensar em qualquer coisa ligar com a tecnologia. Mesmo o Cristiano, que é do futebol, você falou um negócio muito louco, Cristiano, que é como que a tecnologia está nos esportes, assim, tem tudo a ver. O chip na bola, a roupa do cara. Então, os caras vão investindo, as marcas vão investindo e vão ganhando título. E chega na hora que lançar a melhor chuteira do Brasil, lá da América, o cara põe na loja da Nike para vender, pum, vende para todos os jogadores aí. Então, os caras investem na tecnologia e ganham na hora do consumo, né? E aí eu queria que vocês pensassem em não ser só consumidores. Eu consumo tecnologia, eu gosto de gastar com celular, o meu celular custa 10 mil, é legal. Mas você tem que pensar também em produzir tecnologia. É um pouco do que a gente está falando com frequência. Consumir é importante, é legal, é da hora, mas você tem que produzir isso para vocês terem uma certa autonomia. Você tem que ser produtores de tecnologia. Seja a Sara fazendo um vídeo de como fazer um make, o Neemias fazendo um vídeo de como tocar piano, o Cristiano fazendo um desafio de futebol, a Milena e a Bruna fazem um site dando dicas de como, sei lá, de programação em computação, e o Giovanni faz técnicas de, sei lá, de
aquecimento, alongamento, como ser um ótimo atleta, o Patrick do basquete. O que é que vocês fazem de habilidade? Usar a tecnologia, né? Acho que isso aí é fundamental.